boa tarde a todos. Às 14 horas do dia 15 de abril do ano 2019, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Não há, senhor presidente. Comunicação, indicações e propostas. Eu não tenho nenhuma. Desembargador Cornélio. Também não. Doutor Francisco Lauber. Também não. Doutor José Dantas. Também não, senhor presidente. Doutor Ricardo. Doutor Luiz Gustavo Alves Smith. Também não, senhor Discurso presidente. pronto para amanhã já. Doutor Vladimir. Sem comunicações, senhor presidente. Doutora Cibele. Sem comunicação. Obrigado. Iniciemos os julgamentos. O primeiro deles é o recurso eleitoral 207/56, o ano é 2017. O relator, doutor Ricardo Tinoco. O recorrente, Ministério Público Eleitoral. O recorrido, José Washington Alves da Silva. Advogado, doutor José Gilson de Oliveira. O assunto aqui é financiamento de campanha eleitoral, doação de recursos acima do limite legal. E restou anotado na papeleta que, na sessão de 11 de abril de 2019, após o voto do relator dando provimento ao recurso para condenar o recorrido ao pagamento de multa no valor de 5 vezes a quantia doada em excesso, o que perfaz o montante de R$ 2.690, com envio de cópia dos presentes autos à promotoria da 29ª Zona Eleitoral, para que lá sejam analisados os fatos presentes nos autos, com a finalidade de se averiguar a possível prática de crime de falsidade ideológica para fins eleitorais, artigo 350 do Código Eleitoral, e ainda seja comunicado ao mesmo juízo o teor desta decisão para fim de anotação da inelegibilidade no cadastro eleitoral do recorrido, em face do disposto no artigo 1º, inciso 1, a linha P da Lei Complementar 6490, visando o controle em eventual e futuro processo de registro de candidatura, pediu vista dos autos o juiz Gustavo Smith. Os demais declararam aguardar o voto vista. Em face de compromisso da presidência, eu já, como ajustado aqui com o desembargador Cornélio, vou passar a presidência e pedir permissão para me ausentar. Boa tarde. Receba a presidência e passo a palavra ao relator. Não, aqui pediu vista, né? Relatoria. Eu gostaria juiz Vladimir. Eu gostaria de solicitar aqui à Corte que autorizasse a inversão, porque como os processos são idênticos, eu preferia relatar o meu, já que eu não fiz um voto escrito no pedido de vistas, mas o meu voto será seguindo a mesma linha do voto do processo 19708 de 2017, que também é da mesma comarca e tal. Se não houver nenhuma objeção, acho que a sistemática fica melhor. Se há algum problema? Então, vamos passar ao recurso eleitoral 9708-2017. Origiaçu, 29ª Zona Eleitoral. Relator, juiz Luiz Gustavo Alves Smith. Recorrente, Ministério Público Eleitoral. Recorrido, Iris Bezerra Guilherme Pergentino. Não tem advogado. Com a palavra o relator. Está em mesa, senhor presidente, eu passo a relatar. Recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face de decisão do juiz da 29ª Zona Eleitoral de Açu, que julgou improcedente representação proposta pelo parquê contra Iris Bezerra Guilherme Pergentino, pessoa física, por suposta doação irregular de recursos de campanha. Em sua sentença, o douto magistrado considerou que, por não ter a representada
apresentado declaração de imposto de renda no tocante ao ano calendário 2015, ou seja, o ano anterior à doação, que foi 2016, deveria incidir na espécie o entendimento segundo o qual, naquele ano, estavam obrigados a declarar referido imposto apenas aqueles que auferiram rendimentos superiores a R$ 28.123,91, de maneira a sujeitar a representada ao teto de 10%, isto é, R$ 2.812,39. Como a representada doou apenas R$ 1.000, teria obedecido ao limite previsto, razão pela qual sentenciou pela improcedência. Resignado, o Ministério Público, junto à zona de origem, argumentou que os parâmetros utilizados para justificar o limite quantitativo das doações e, consequentemente, julgar a demanda foi inadequado. O parquet assentou que, abro aspas, à época da doação, na campanha eleitoral, a recorrida encontrava-se inscrito no programa assistencial Bolsa Família, haja vista que preencheu os requisitos para fazer jus à percepção desse auxílio, fecho aspas. Acrescentou ter ficado, novamente, sob aspas, o valor recebido pela recorrida a título de benefício assistencial era de R$ 112, devendo este ser o valor considerado como rendimento mensal bruto auferido, notadamente porque a demanda não acostou qualquer documento que comprovasse a percepção de outros valores, fecha aspas. Em reforço à sua tese, deduziu que, mais uma vez citando a peça, e, portanto, aspiado, no momento de sua inscrição no Bolsa Família, a recorrida atestou residir em um núcleo familiar com renda per capita entre R$ 85,01 a R$ 170, valores esses considerados como pré-requisito para o cadastro no programa. Segundo consta do recurso manejado, não é coerente considerarmos hipoteticamente outro valor como sendo seu rendimento, já que este fora declarado pela própria beneficiada quando de sua inscrição no dito programa social. Para o Ministério Público, nas situações em que o doador não declara o imposto de renda, não seria adequado adotar como parâmetro para o limite das doações o teto de isenções da declaração de imposto de renda à pessoa física, quando o próprio doador, caso da recorrida, teria, na ótica do Ministério Público, declarado aos entes federais, no momento de seu cadastro no programa, que sua capacidade financeira não excedia R$ 170. Por fim, entendeu aquele órgão caber a recorrido o ônus de comprovar, em função do disposto no artigo 373.2 do CPC, que seu rendimento era superior ao quanto recebia a título assistencial pelo programa Bolsa Família, de forma a justificar o valor da doação efetuada. Pugnou pela reforma da sentença, com a consequente condenação da recorrida. Não houve apresentação de contra-razões. Na verdade, desde o início, a recorrida é revel nos presentes autos, e com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento pelos mesmos fundamentos deduzidos no recurso, e é o que importa relatar. Relatório aprovado. Sim. Pode seguir, relator. Compulsando as razões do recurso, é possível perceber a existência de evidente e intransponível vício nos fundamentos deduzidos na peça recursal. De efeito, acurado olhar sobre a petição inicial desautoriza depois a utilização das razões desenvolvidas pelo promotor eleitoral na formulação de seu recurso. É que a peça que deu início ao processo, a petição inicial, apresenta singela exposição de causa de pedir e não abarca a fundamentação, causa de pedir remota, relativa ao Bolsa Família. A esse respeito, muito importante atentar que a referida causa de pedir se resume a apenas 2 parágrafos, assim transcritos. E aí, como está disponibilizado, eu peço vênia para não ler. Nada mais há sobre a causa de pedir na petição inicial. O que existe antes da sentença acerca dessa alegação é apenas uma manifestação ministerial que foi aviada já depois do despacho saneador e ainda depois de decaído o prazo para ajuizamento da ação, dezembro do ano subsequente à doação, no caso, em que o promotor acrescenta essa informação relevante, no caso a fundamentação fática,
e sobre o qual sequer a parte foi intimada a se pronunciar, porquanto se tratava de evidente aditamento à inicial, ato processual vedado nessa fase pela aplicação cogente na espécie do artigo 329.2 do CPC, e ainda pela ampla jurisprudência sedimentada na seara eleitoral de que não cabe emenda ou aditamento após decorrido o prazo decadencial para ajuizamento da ação. Nesse sentido, eu trago um precedente da ministra Luciana Lócio, consta do voto escrito. A título de esclarecimento, nessa manifestação ministerial foi acrescido, abro aspas, da análise dos autos, verifica-se que a representada não apresentou à Receita Federal a declaração anual de imposto de renda, ano 2015. No entanto, era, à época da doação, beneficiária do programa Bolsa Família, recebendo por mês a quantia de R$ 112,00, totalizando o rendimento anual de R$ 1.344,00. Fecho aspas. Por seu turno, o juiz Acor entendeu em sua sentença não ter havido extrapolação do teto permitido, haja visto o entendimento de que o limite estava jungido ao valor percentual de 10% sobre R$ 28.123,91, que é o teto de isenção, em razão de a recorrida não ter apresentado declaração de imposto de renda relativa ao ano calendário 2015. Em dita decisão, não houve enfrentamento da tese relativa à existência ou não de valores provenientes do Bolsa Família ou a presunção de veracidade de informações dadas pela hora recorrida ao órgão federal gestor do cadastro do aludido programa assistencial. Até porque esses fundamentos sequer existiam na inicial, de maneira que o juízo, corretamente, no meu entender, não se afastou do princípio da adstringência e, por esse motivo, não julgou ultra ou citra petita, de maneira que, pelo menos nessa perspectiva, não houve nulidade. Não é demais ressaltar que também não foram opostos embargos de declaração, deixando definitivamente o novel fundamento ministerial de integrar a decisão, ora recorrida, a toda evidência. Agora, em sede recursal, fica flagrante, na minha percepção, a inovação da tese, consubstanciada nos argumentos que deveriam necessariamente constar da fundamentação deduzida na inicial. Com efeito, é nítido o contraste da fundamentação fática presente no recurso em relação àquela que eu reputo inexistente até na inicial. Se não, vejamos. Abro aspas. Ademais, no momento de sua inscrição no Bolsa Família, a recorrida atestou residir em núcleo familiar, com renda per capita de R$ 85,01 a R$ 170, valores estes considerados como pré-requisitos para o cadastro. Logo, não é coerente considerarmos, hipoteticamente, outro valor como sendo seu rendimento, já que este fora declarado pela própria beneficiada. Portanto, nas situações em que o doador não declara imposto de renda, não seria adequado adotar como parâmetro para o limite das doações de campanha o teto de isenção, quando o próprio doador, caso da recorrida, assim entende o Ministério Público, declara os entes federais, no momento de seu cadastro no programa Bolsa Família, que sua capacidade financeira não excedia R$ 170. Fecho aspas. Incorrendo ainda mais em indevida inovação argumentativa, o promotor eleitoral defende no recurso, pela primeira vez no processo, a inversão do ônus da prova, pois, segundo diz, abro aspas, caso o auferimento exclusivo de renda decorrente do Bolsa Família não fosse a realidade econômica da recorrida, caberia a ela comprovar que, além do auxílio assistencial social, possuía outros meios de renda que justificassem a doação exorbitante na campanha eleitoral de 2016, o que não foi feito, desatendendo-se assim o ônus probatório disposto no artigo 373.2 do CPC. Tal argumento jurídico, acerca da inversão do ônus probatório, nunca esteve presente até esta fase processual, pois, repita-se, consta apenas do recurso. No tocante à impossibilidade de inovação em sede de recurso, a jurisprudência é pacífica pela inadmissibilidade, na esteira do entendimento do STF e demais tribunais superiores. Aliás, essa matéria também já foi enfrentada no âmbito deste tribunal. E eu trago aqui um recurso eleitoral de relatoria do Dr. Vladimir Capistrano, objeto do Acórdão 352/2018. Peço vênia para não ler.
Diante, portanto, desse vício indesejado, é impossível levar em consideração o recurso em sua extensão inovadora, porquanto absolutamente contrário à processualística brasileira. Realmente, repise-se, consoante disposto no artigo 329.2 do CPC, efetivada a citação e saneado o processo, é defeso modificar o pedido ou a causa de pedir, incidindo o interesse público na estabilidade da lide, não se permitindo alteração subjetiva ou objetiva, devendo ser rechaçada qualquer inovação em grau de recurso. Demais disso, acolher a ampliação da causa de pedir nos moldes pretendidos representaria evidente afronta aos princípios do contraditório da ampla defesa, certo que o instante processual adequado para aditamento, emenda, é seguramente anterior àquele em que foi perpetrado no caso concreto. Conhecendo, portanto, apenas parcialmente o recurso, tem-se que a alegação de doação acima do limite permitido não encontrou nenhum amparo na prova produzida e consistente na quebra de sigilo fiscal da representada ora recorrida, providência que somente resultou no conhecimento do fato de que a mesma não apresentou declaração de imposto de renda para o exercício ano calendário 2015. Em face dessa realidade, não há como discordar da conclusão a qual chegou o juízo da 29ª Zona Eleitoral, no sentido de aplicar à então representada o entendimento segundo o qual, em 2015, estavam obrigados a declarar o referido imposto apenas as pessoas que auferiram rendimento superior a R$ 28.123,91, e sujeitando, consequentemente, a doação ao limite de 10% desse valor. Como a representada doou R$ 1.000, restou obedecido o limite autorizado, motivo pelo qual a sentença pela improcedência desmerece reparo, devendo permanecer incólume. Vê-se, portanto, diante das alegações fáticas e jurídicas e do acervo probatório validamente produzidos, que a recorrida efetuou doação dentro do limite. Forte nesses fundamentos, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença. E é como eu voto, senhor presidente. O juiz Glauber Alves, como vota? Peço vista, senhor presidente. Vista. Com vistas, então, o meu voto vista segue a mesma linha e eu explico, sobretudo ao doutor Ricardo, que foi o relator do outro, é que o que me chamou a atenção nesse caso, e eu venho dizendo desde o momento que pedi vista, senhor presidente, é que a inicial da representação, sob a minha ótica, sob a visão do que eu percebi e manifestei nesse voto, ela está muito falha, ela está muito dissociada. Diferentemente, na assentada da sessão passada, eu até pedi para examinar aqui em mesa o processo de relatoria do desembargador Cornélio. E eu verifiquei que a petição inicial daquele processo que nós julgamos, aquele que eu manifestei uma opinião e depois eu mesmo me convenci e acompanhei o desembargador, eu verifiquei que a petição daquele, ela faz uma clara conjugação entre a argumentação e o que ele traz como prova. Ele, desde o início, colocou, Bolsa Família que ele recebe, não tem outra coisa, foi cruzamento, tem fé pública, o seu caso. Aqui, ele já traz uma petição muito singela, que, por sinal, o recurso foi firmado já por outro promotor, não foi o mesmo da inicial, mas a sensação que eu tive é que o segundo promotor ele tentou fazer um aditamento, só que a destempo. Eram só essas considerações. Então, no que pediu vista, vai acompanhar o relator? Não. Vossa Excelência já está votando no pedido de vista? No pedido já. De vista, sim. Tá o meu pedido de vista eu voto da mesma forma que eu votei o meu. Eu peço vênia ao eminente relator e divijo por essa questão processual. Eu não estou aqui mais a discutir a questão de que Presidente, eu, com a promessa de que não vou me alongar, com a garantia, aliás, de que eu vou ser bastante sucinto, eu queria sustentar as razões que deram ensejo ao meu voto, inclusive pedindo vênia ao doutor Gustavo com relação à argumentação que ele traz que dá suporte ao voto vista. Ao que parece, pelo menos se eu não estiver enganado, Vossa Excelência, por gentileza, me corrija, o que conduz o entendimento no voto vista é o fato de que houve uma alteração da causa de pedir e, como tal, a espécie recursal teria inovado
com referência a essa fundamentação que não estaria contida no âmbito da fundamentação lançada por ocasião da inicial, da peça atrial. Eu vou divergir, e é natural que eu faça, porque nós estamos numa corte, e eu acho que a construção de uma decisão judicial se dá legitimamente com base exatamente nessa posição dialética e argumentativa, que, aliás, é bastante salutar, para dizer que, na minha interpretação, não há violação ao critério objetivo da causa de pedir, porquanto o fato de não ter se feito referência ao Bolsa Família não implica na alteração da pretensão de fundo. A pretensão de fundo era: houve ou não houve doação acima do limite. A causa de pedir é composta, seja da soma entre causa de pedir remota com causa de pedir próxima, ela é composta da referência ao fato da parte da representada ter feito uma doação acima ou não do que lhe era permitido. O parâmetro, o critério, se era com base na declaração do imposto de renda, ou se era com referência, aliás, o limite legal em relação àqueles que não declaram imposto de renda, ou ao Bolsa Família, é simplesmente o critério de análise, de verificação com relação a superação ou não do que é permitido fazê-lo. Então, me parece que não há, e eu assomo, eu adiciono a esse fundamento também uma consideração que me parece bastante oportuna. O fato de que, pelo menos no caso que está sob júdice, quem declarou que recebia o Bolsa Família foi a própria parte. Estaríamos aí lançando uma exegese que está, sobremodo, valorando uma interpretação absolutamente formalista, inclusive no campo do processo, me parece que também merecedora do reparo que eu fiz na fundamentação que precedeu a essa que eu estou agora a lançar, eu estaria me exacerbando numa interpretação formalista, deixando de lado o que há de mais relevante, que é a verdade real. A verdade real que seguramente deve vincular a formação do convencimento do órgão jurisdicional, em especial quando se está tratando de matéria eleitoral. Ora, se eu tenho a afirmação da própria parte de que era beneficiária do Bolsa Família, fica extremamente difícil a interpretação do órgão judicante forjar essa realidade para simplesmente, numa interpretação absolutamente restritiva do conceito de causa de pedir, dizer que houve a alteração da causa de pedir como tal inovação na tese recursal. Firmo o meu entendimento no sentido de que não há inovação, porque a tese recursal é exatamente a mesma tese que dá ensejo ou deu ensejo à peça introdutória. A tese é: houve doação acima do permitido, do limite permitido. Se o parâmetro utilizado é um ou outro, isso não é suficiente para retirar a juridicidade do pedido formulado pelo órgão ministerial. Portanto, eu estou aqui só dando reforço, obviamente os demais irão votar, porque me parece que esse argumento, com a devida vênia, ele não é suficiente para retirar da pretensão que foi formulada a nível de recurso, em sede recursal, a possibilidade do seu conhecimento e do seu julgamento para que a sentença, nesse particular, seja tida como merecedora de reforma. Então, com a promessa cumprida de que não me alonguei muito além do que devia, eu quero reforçar a argumentação. Só uma observação para conhecimento de todos. Obrigado. A única diferença que há, a inicial, o aditamento, quando foi feito essa cota ministerial no primeiro grau, que foi após o despacho saneador, toda essa sequência está igual nos dois processos. A única diferença é que no que eu sou o relator, a parte foi revel. No doutor Ricardo houve a apresentação de defesa, é a única diferença. Só para fazer esse adendo e essa construção de que a própria parte declarou quando foi se inscrever no programa, na defesa, em momento algum, até porque no meu caso não houve defesa. Salvo engano, no caso de relatoria de Vossa Excelência,
também não houve abordagem sobre esse viés. Senhor presidente, o doutor Glauber vai pedir vista neste processo também? Eu ia perguntar como está a votação Não, nesse porque aqui. o relator, doutor Ricardo, ele pediu vista, divergiu, Ah. tá 1 a 1, como se diz, né? Se o doutor Glauber for pedir vista, eu não vou votar, eu vou esperar o voto vista. Se ele... Eu vou pedir vista, é a mesma Pronto, coisa, a mesma então, situação. doutor Cláudio fica com o número 1 e o número 3. Sim, O pedido de vista dos dois, né? certo, Então vamos para o 2, que é da relatoria de Vossa Excelência. certo. Prestação de contas 060 13 48 dígito 13 2018, origem Natal, relator juiz Francisco Glauber Pessoa Alves, requerente Cícero Vale da Silva, candidato a deputado estadual. Prestação de contas, com a palavra o relator. Senhor presidente, a matéria é muito similar, eu vou, se quiser chamar para julgamento conjunto, talvez haja só uma peculiaridade, eu vou explicitar no decorrer da votação. Se quiser chamar o outro, né? Pois não. O número 1 é a prestação de contas 0601 329, dígito 7 2018, origem nota RN, relator juiz Francisco Glauber Pessoa Alves e a requerente Carolina Israel da Silva Martins, Certo. candidato a deputado estadual nas eleições de 2018. Com a palavra o relator. Senhor presidente, no 0601-329 é um processo para apurar a omissão do dever de prestar contas de Carolina Israel da Silva Martins, referente à candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições passadas. A SACEP emitiu informação pertinente ao caso, dizendo da omissão dela de prestar as contas, de juntar os documentos e que o espelho de consulta comprova a existência de conta aberta em nome dela com respectivo extrato e com um relatório informando a existência de repasse de recursos provenientes do FEF, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no importe de R$ 1.600 e que não há notícia de que possa ser identificado recebimento de outras vias. A SACEP opinou pela utilização do cumprimento de notificação prévia nos termos da lei, foi realizada a citação e o prazo de defesa transcorreu em Albis, em claro. O Ministério Público Eleitoral solicitou o entendimento de que as contas não foram prestadas, nos termos do artigo 52, parágrafo 6º da resolução TSE 23553, e a devolução ao erário do valor de R$ 1.600 proveniente de despesas não comprovadas, efetivadas com recurso do Fundo de Financiamento de Campanha. Senhor presidente, é o breve relatório. Relatório aprovado. Com a palavra o relator. Senhor presidente, o voto está disponibilizado, eu vou pedir licença para não ler, é matéria já conhecida dessa corte, é estrito cumprimento da normatização aplicável, o artigo 29 da Lei 9.524 e o artigo 52 da Resolução 23553, ou seja, que tratam do dever do candidato de prestar contas. Aqui não houve prestação alguma e o dado concreto, salvo engano, de processo que julgamos semana passada, é que aqui houve recebimento de verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, a proposta do meu voto está sendo, de julgar as contas como não prestadas, com as consequências daí decorrentes. E 2, a determinação de recolhimento ao erário, no prazo de 5 dias, dessas verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que foram recebidas pela candidata e cujas contas não foram prestadas. Só ler o dispositivo, por favor. Certo, então no dispositivo eu estou julgando não prestadas as contas de campanha de Carolina Israel da Silva Martins, no que concerne a candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, aplicando-se o impedimento previsto no artigo 83.1 da Resolução TSE 23553 de 2017 e também determinar o recolhimento ao erário no prazo de 5 dias após o trânsito julgado da importância de R$ 1.600 resultante de despesas realizadas e não demonstradas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, com a devida atualização monetária e acréscimos legais até a data do adimplemento. Como voto? Pois não. Doutor Ricardo, como voto? Doutor Zé Dantas? Também acompanho, senhor presidente. Doutor Vladimir? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Gustavo? Com o relator, senhor presidente. Então, pronto, unanimidade, nós temos o voto do relator. Seria O 0601-348 é a mesma situação, também cargo de deputado, a parte é Cícero Vale da Silva,
O intercurso processual foi a mesma situação, ele foi devidamente citado para manifestar sobre a omissão da prestação de contas, transcorreu em autos, o Ministério Público deu o mesmo parecer, com a única diferença de que o valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha foi de R$5.000. A proposta de voto, portanto, é no mesmo sentido de... Eu vou ler o dispositivo aqui. De julgar não prestadas as contas de Cícero Vale da Silva para o cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, aplicando-se o impedimento do artigo 83.1 da Resolução TSE 23553 de 2017 e determinar o recolhimento ao erário no prazo de 5 dias após o trânsito julgado, da importância de R$5.000, resultante de despesas realizadas e não demonstradas utilizando os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos do 82, parágrafo 1º da Resolução 23553 de 2017, tudo atualizado e com os acréscimos legais até a data do implemento. É como voto, senhor presidente. Doutor Ricardo. Doutor Zé Dantas. Também acompanho o relator, senhor. Doutor Vladimir. Com o relator, senhor presidente. Doutor Gustavo. Também, senhor presidente, com Então, unanimidade nós temos do voto do relator. Não tem mais processo em pauta, né? Então, passaremos à pauta administrativa, que também não tem processo, né? Então, eu dou por encerrada a presente sessão.